Boa tarde, pessoal. Boa tarde, família de Portugal. Olá, galera. Olá, galera e família do Brasil. Olá, amigos da África. Aqui estamos novamente para prosseguir com o estudo da Grande Guerra, ou seja, da Primeira Guerra Mundial, ou seja, da Primeira Guerra Europeia. E então tínhamos ficado, depois de falar dos antecedentes da guerra e das causas que levaram ao conflito, tínhamos falado de fatores específicos e fatores gerais e hoje vamos avançar com o início da guerra. Portanto, muito genericamente, mas a matéria ainda é grande e num próximo ou em 2 próximos lives acabaremos de traçar uma esquelética sobre a Primeira Guerra Mundial. Portanto, o início da guerra começa, ou poderá começar a falar-se dela, que só começou em 14 e acabou em 18. 1914 foi o início da guerra e que terminou em 1918. Embora todos os combatentes que queriam ir à guerra, porque a maioria não queria, julgassem que a guerra terminaria dentro de um ano, no máximo um ano de guerra, mas não, a guerra prolongou-se imenso, com imensas dificuldades, catástrofes e mortes. E, portanto, foi um desespero para todos aqueles soldados que compareceram e que estiveram no combate. Então, até 1912, o enfraquecido Império Otomano ainda conservava nos Balcãs uma faixa territorial que se estendia de Istambul, que era a antiga Constantinopla, ao mar Adriático e incluía a Albânia. Portanto, desde os Balcãs, que o Império Otomano, já enfraquecido, conservava ainda uma faixa de território que se estendia desde a antiga Constantinopla, que era Istambul, naquela época, até ao mar Adriático e que incluía a Albânia. Entre 1913, entre 1912 e 1913, porém, perdeu quase todas as terras para outros países, como foi para a Grécia, para a Bulgária e, sobretudo, para a Sérvia. Foi perdendo território. E a Sérvia deu os primeiros passos no sentido de implementar o seu projeto da Grande Sérvia, de que já tínhamos falado, e a Albânia tornou-se um Estado independente. E acontece que aqui é que começa o drama da Grande Guerra, que em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Fernando de Habsburgo, herdeiro do trono austro-húngaro, visitava Sarajevo, capital da Bósnia, com a esposa, quando ambos foram assassinados por um jovem bósnio cristão ortodoxo, porque normalmente os bósnios, a maioria era muçulmana. Mas antes deste atentado, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro já tinha sofrido outros 2 atentados, de que escapou, mas desta vez foi eliminado ele e a esposa. Portanto, Francisco Fernando de Habsburgo faleceu em Sarajevo às mãos de um jovem bósnio cristão ortodoxo, que era partidário da união com a Sérvia. A Áustria-Hungria, alegadamente envolvida com o governo sérvio, não é? Alegando envolvimento do governo sérvio,
no crime, apresentou uma série de exigências que foram rejeitadas pela Sérvia. Portanto, a Áustria-Hungria achou que foi a Sérvia que enviou um assassino para matar o herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro. E essa série de exigências que a Áustria-Hungria apresentou à Sérvia foram rejeitadas pela Sérvia. E em 28 de julho, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. A partir daí, no dia seguinte, a Rússia, que estava do lado da Sérvia, pôs as suas tropas em estado de prontidão e a Alemanha fez o mesmo em 30 de julho. Portanto, na madrugada de 1 de agosto, do 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia, sendo imitada pelo governo austro-húngaro. Portanto, a Rússia teve duas declarações de guerra. A Grã-Bretanha e a França, surpreendidas pela rapidez dos acontecimentos, não se moveram. Mas a Alemanha, cujos planos de campanha estavam prontos desde 1911, declarou guerra à França em 3 de agosto. Portanto, as declarações de guerra foram continuando. Na madrugada de 4, as tropas alemãs invadiram a Bélgica, que era um país neutro, para surpreender os franceses com um ataque vindo de uma direção inesperada. Portanto, queriam atingir a França via Bélgica. A Bélgica, militarmente fraca, não conseguiria conter os invasores, é óbvio, nem estava à espera disso e era uma nação neutra. Os invasores deveriam alcançar rapidamente o Canal da Mancha. Alarmado com essa perspectiva, o governo britânico declarou imediatamente guerra à Alemanha na noite de 4 de agosto. E assim se precipitaram os acontecimentos. Numa semana, o que deveria ser mais um conflito balcânico transformara-se numa guerra europeia. A Itália somente entrou na luta em 1915, mas fê-lo contra a Alemanha e a Áustria-Hungria, porque a Grã-Bretanha e a França lhe prometeram, e depois não cumpriram, que os italianos ganhariam algumas colónias alemãs na África, além de Trento e de Trieste, cidades pelas quais os alemães tanto ansiavam. Durante a Primeira Guerra Mundial, os blocos em conflito mudaram de denominação, passando a ser conhecidos como, no caso da Alemanha, da Áustria-Hungria, da Turquia e da Bulgária, que se juntou também a estes impérios, ficaram sendo designados impérios centrais. E os outros passaram a chamar-se aliados. Portanto, já não era a Tríplice Entente, como estava anteriormente designado para os aliados, não é? Nem a Tríplice Aliança, como estava designado agora para os impérios centrais. Portanto, os aliados eram constituídos pela Sérvia, pela Rússia, pela França, pela Bélgica, pela Grã-Bretanha, pelo Japão, pela Itália, pela Roménia e pelos Estados Unidos. Quanto ao desenrolar do conflito, o plano de campanha dos alemães previa uma guerra em 2 frentes, mas dava preferência à frente ocidental contra os anglo-franceses. Ainda que isso significasse perdas territoriais temporárias na frente oriental contra os russos, assim, o Kaiser e seus generais esperavam derrotar rapidamente os seus inimigos do oeste para depois voltar as suas forças contra os russos. Portanto, os alemães primeiro queriam derrotar os inimigos do oeste e depois voltar-se-iam para o oriente, para os russos. Na frente ocidental, a Primeira Guerra Mundial apresentou 2 fases bem diferenciadas.
que quem estuda a guerra conhece de cor e salteado, que é a Guerra de Movimento, que foi de agosto a novembro de 1914, em que os alemães ocuparam quase toda a Bélgica e também o norte de França, mas não conseguiram tomar Paris nem dominar a costa francesa no Canal da Mancha. E a Guerra das Trincheiras. A Guerra de Trincheiras, como se denominava, que foi de novembro de 1914 a março de 1918. E foi uma guerra terrível, com dificuldades imensas, esta Guerra das Trincheiras. Durante quase 2 anos e meio, as linhas de combate estabilizaram-se e os exércitos adversários procuraram abrigar-se num complexo sistema de trincheiras, onde passaram praticamente a morar, convivendo com ratos, parasitas e ainda com a lama ou com o pó, o frio, o calor, conforme a estação do ano, portanto, protegidos por intrincadas redes de arame farpado e por ninhos de metralhadora, eram posições muito difíceis de conquistar. Os comandantes de ambos os lados, não preparados para essa nova realidade, continuaram durante muito tempo a ordenar ataques frontais de infantaria, perdendo dezenas de milhares de homens para avançar alguns quilómetros, muito poucos. O exemplo mais dramático desse inútil sacrifício de vidas foi a luta pelas posições fortificadas francesas de Verdun, de que havemos de falar daqui por uns tempos sobre a Batalha de Verdun, como sobre outras batalhas. A luta, que se arrastou por 10 meses em 1916, provocou mais de 1 milhão de mortes e no final as posições eram as mesmas quanto do início da batalha. Portanto, isto foi uma guerra desesperante e que deveria ter sido evitada, não é? Mas, enfim, os governos queriam tentar a sua sorte e vender o seu material bélico e mostrar as novas invenções que tinham criado a nível industrial, como o tanque, como os aviões e outras novidades a nível industrial que foram, portanto, produzindo, mesmo a nível de munições, toda uma parafernália de material bélico que eles tinham que fabricar e que fabricavam em série em grande quantidade e que tinham que fazer depois sair e expelir durante o conflito. O exemplo, portanto, mais dramático, como falei, foi realmente a Batalha de Verdun. Na frente oriental, o chamado rolo compressor russo, que era o maior exército do mundo à época, obteve algumas vitórias iniciais, mas depois teve de recuar diante dos alemães e dos austro-húngaros, que tinham grande conhecimento bélico, porque tiveram no passado grandes generais que os treinaram e que deixaram, digamos que, essa tradição de treinamento bélico muito bem acertada e assertivamente ensinada. O exército do czar, ou seja, o exército czarista, estava mal armado, mal organizado e mal comandado. Mesmo assim, tentou contra-ofensivas em 1915 e 1916, sofrendo baixas terríveis. E no começo de 1917, os impérios centrais controlavam firmemente a Polónia, a Lituânia e parte da Bielorrússia. Todos esses territórios faziam parte do Império Russo. Na África e no Pacífico, a maioria das colónias alemãs caiu rapidamente em poder dos aliados. Portanto, no Oriente Médio, um exército britânico passou a operar contra os turcos a partir de 1917, também foi um ano
muito complicado. Esse exército britânico foi auxiliado por um levante das tribos da Arábia, estimuladas pelo célebre agente inglês Thomas Lawrence, conhecido como Lourenço da Arábia, que se fazia passar por arqueólogo. E, portanto, toda a gente conhece o filme Lourenço da Arábia, e isto foi uma realidade presente em 1917, na Grande Guerra. No Mar do Norte, a esquadra alemã defrontou-se com a britânica na Batalha da Jutlândia, de que também havemos de falar, que também ocorreu em 1916 e que foi uma das mais mortíferas batalhas marítimas navais, mas não conseguiu romper o bloqueio marítimo imposto pelos aliados. Portanto, a esquadra alemã acabou por fugir e não se confrontou com a inglesa, senão por um curto espaço de tempo. Quando os ingleses julgavam que iam apanhar os alemães e que iam lutar contra eles, eles de noite fugiram para o Mar do Norte, desapareceram e não quiseram lutar com os ingleses, depois de lhes ter causado muitas baixas, mas eles próprios também sofreram muitas baixas, os alemães. No mar houve qualquer coisa com a produção aqui do nosso filme. Vamos continuar. Portanto, eu estava a falar da Guerra da Jutlândia, que teve imprevistas consequências e que, efetivamente, foi uma das mais mortíferas e que os britânicos não conseguiram, por mais que se esforçassem, porque os alemães fugiram, vencer os alemães. Ficou, portanto, uma batalha inconclusiva, como muitas vezes também se fala de Verdun. E até hoje, em Verdun, ou seja, em Verdun, sim, na França celebra-se a vitória de Verdun, como na Alemanha também se celebra a vitória de Verdun. O mesmo aconteceu com a Batalha da Jutlândia. Nem os ingleses acharam que tinham perdido a batalha, nem os alemães também acharam que tinham perdido a mesma batalha. E então, quanto à Guerra das Trincheiras, que já falámos, vamos passar a falar, depois destas duas batalhas, do ano de 1917, que é um ano terrível e, como já vos expliquei, foi um ano decisivo durante a Primeira Grande Guerra. A Alemanha possuía a maior frota de submarinos entre os países beligerantes. Entretanto, os comandantes dessas embarcações vinham-se abstendo de torpedear navios de passageiros, ainda que de bandeira inimiga, e quaisquer navios de países neutros. À exceção do transatlântico inglês Lusitânia, torpedeado em 1915 e que explodiu, provavelmente por estar transportando secretamente munições norte-americanas para a Inglaterra. E, portanto, os alemães souberam disso e torpedearam o Lusitânia, o transatlântico. Ora bem, em janeiro de 1917, o governo alemão anunciou que iria iniciar uma campanha submarina sem restrições, porque eles queriam ter o predomínio do mar a nível comercial e as trocas marítimas a nível de importação de produtos estavam a ser dificultadas pela marinha inglesa, que era a marinha mais poderosa até então. E então eles iniciam a sua campanha submarina com submarinos sem restrições, ou seja, os seus submarinos torpedeariam quaisquer navios que tentassem alcançar portos franceses ou britânicos. Estavam preparados para os torpedear. Essa complicação iria
portanto, prejudicar os aliados, não é? Pois a Grã-Bretanha dependia dos fornecimentos marítimos para poder sobreviver. E em março de 1917, ainda por cima, aconteceu o imprevisível. Estourou a Revolução Russa. O czar Nicolau II foi derrubado e um governo provisório liberal, formado por aristocratas e burgueses, assumiu o poder. Oficialmente, a Rússia continuou na guerra contra a Alemanha, mas os seus soldados, esgotados e desmoralizados, praticamente pararam de combater. Essa circunstância poderia permitir aos alemães deslocarem tropas para a frente ocidental, derrotando definitivamente ingleses e franceses. E, para além disso, os russos também estavam a ser, digamos que, chamados pelo governo, que foi um governo provisório liberal, e assediados com mentiras, dizendo-lhes que se eles saíssem da guerra lhes dariam terras para eles cultivarem na sua própria pátria, na Rússia, e então, a pouco e pouco, os russos foram saindo do campo de batalha e foram para a Rússia. No decorrer da guerra, os Estados Unidos haviam se tornado os grandes fornecedores dos aliados, aos quais vendiam desde alimentos até armas e munições, com o seu poderio que todos nós conhecemos. Desde essa época já eram um povo muito poderoso. A Grã-Bretanha, a França e outros países tinham acumulado débitos enormes junto aos empresários norte-americanos, os quais não poderiam suportar o fantástico prejuízo advindo de uma possível derrota anglo-francesa. E aí começaram a pensar no futuro, os americanos, que para evitar a dívida, que já era bastante alta, tanto dos franceses como dos ingleses, não é? Visto eles, americanos, é que lhes forneciam todas as provisões e tudo o que eles precisavam, quer para a guerra, quer a nível munições ou também alimentos, começaram a ponderar a razão de se ligar a eles na guerra. Mas, em abril de 1917, tornando como pretexto o afundamento de 5 navios norte-americanos por submarinos alemães, o presidente Wilson, o mesmo que em janeiro daquele ano divulgara os seus 14 pontos para uma paz justa, declarou, pura e simplesmente, guerra aos impérios centrais. Pronto, os aliados declararam guerra sob a palavra e segundo a ordem de Wilson, presidente da América, declararam guerra aos impérios centrais, dos quais o principal era a Alemanha, não é? Como o país não tinha serviço militar obrigatório, foram necessários 10 meses para treinar um enorme exército que pudesse operar na Europa. Isto quanto à América. Mas a Marinha de Guerra norte-americana entrou imediatamente na luta contra os submarinos alemães, aliviando a grave situação dos ingleses. Porque os ingleses, conforme se sabe, os alemães praticavam uma guerra de corso e atacavam os submarinos ingleses com grande proficuidade e com grande facilidade. Mas em 1918 começa a chegada das tropas norte-americanas, o que já nos dá, digamos que, uma ideia da cronologia do término do conflito. Em fevereiro chegaram as primeiras tropas norte-americanas à França, que foi já um alívio para os franceses e os restantes aliados. Em março, o governo bolchevique, ou seja, os comunistas, o governo russo, que fora instaurado em novembro de 1917, assinou o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha,
retirando então oficialmente a Rússia da guerra. No mesmo mês, os alemães iniciam uma última ofensiva na frente ocidental, mas mais uma vez não conseguem tomar Paris, que era o grande fito dos alemães. Em julho, uma contraofensiva aliada na França. Os alemães começam a bater em retirada. Pronto, começou, digamos que, o azar dos alemães. Em setembro dá-se a capitulação da Bulgária, que também estava junto dos impérios centrais da Alemanha, capitulou. E em outubro também capitulou a Turquia. Em novembro, o Império Austro-Húngaro desintegra-se no dia 3. A Áustria e a Hungria assinam armistícios, ou seja, acordos de cessar-fogo, e separados. No dia 9, irrompe uma revolução republicana na Alemanha, dá-se a fuga do Kaiser Guilherme II e no dia 11, o novo governo alemão assina um armistício com os aliados, na expectativa de serem observados os 14 pontos de Wilson, que ele tinha anunciado já há bastantes meses, expectativa frustrada pela dureza das condições impostas pelos vencedores. Portanto, estes 14 pontos de Wilson foram bastante contestados pelos alemães. Finalmente, os tratados de paz serão em 1919. Então, em 1919, reuniu-se a Conferência de Paz de Paris, para a qual somente a Rússia não foi convidada. Todavia, em vez de discussões amplas e abertas entre todos os envolvidos na Grande Guerra, nome dado ao conflito de 1914-1918 até 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial, os tratados de paz foram elaborados pelos três grandes: Wilson, dos Estados Unidos, Lloyd George, da Grã-Bretanha, Clemenceau, da França, e impostos aos países vencidos. O tratado mais importante foi o de Versalhes, que a Alemanha foi obrigada a assinar. E no próximo live eu falarei das cláusulas deste tratado de Versalhes. Por hoje ficamos aqui para não nos alongarmos nem complicarmos muito esta primeira abordagem da Grande Guerra e então até ao próximo live. Tudo de bom para todos e uma tarde feliz para vós.